Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Assim está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Em outra versão diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. No Evangelho de São Mateus, especificamente no capítulo 24, é apresentado diversos sinais que antecedem a volta de Cristo. E esses sinais são marcados de tragédias, desgraças, calamidades, horrores que ocorreriam nos céus, na terra, no mar. Mas entre tantos horrores existe um que é apresentado aqui, que acontece no coração do homem. Essa é talvez a maior tragédia. Essa é talvez a maior calamidade e a maior desgraça. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E eu temo que essa profecia já se cumpriu. E nós vivemos essa realidade descrita na Bíblia como uma das principais evidências da volta de Cristo. Agora, sabe o que é interessante aqui, irmãos? Olha bem para mim. É a interpretação correta desse texto. Eu quero te apresentar a interpretação correta porque existem muitas interpretações equivocadas. E a interpretação correta nos leva a entender que o mundo nunca teve amor, que o amor do mundo sempre foi frio. Parece ser até uma redundância, um pleonasmo tautológico repetitivo, porque quando foi que você viu o amor no mundo? Desde Caim, que matou o seu próprio irmão e assim exterminou um quarto da humanidade, o mundo não vive em amor. Desde a época das grandes civilizações, onde se apoderaram dos povos mais fracos e da maneira mais cruel, as colonizações por meio da exploração revelou tantos povos bárbaros, tantos povos execráveis. Como assim o amor se esfriará se esse amor sempre foi frio? O que dizer de Átila, o Huno, o homem que exterminava mulheres, anciãos, crianças e tudo que ele vinha pela frente? O que falar de Herodes, que mandou matar todas as crianças em Israel? E há quem diga que naquela noite milhares e milhares de crianças morreram pelas legiões romanas para atender a ordem de um rei tirano, opressor. E antes de Herodes, Faraó já tinha feito isso com as filhas das hebreias. O que falar dos imperadores romanos como Nero, como Calígula, homens que viviam, na extrema devassidão, que viviam na promiscuidade de incesto com seus irmãos. Alguns imperadores abriram a barriga da própria mãe para saber de onde eles vieram. Mataram seus próprios familiares para extorquir, usurpar o poder. Homens como Nero, que incendiou Roma para colocar a culpa nos cristãos, e esses imperadores que mataram de uma forma cruel, terrível, horrenda, execrável, tantos cristãos que se tornaram alimentos vivos de animais ferozes nas arenas, tudo para o delírio daquela multidão. Que amor é esse?
E por que não falar de Napoleão Bonaparte, o francês que exterminou a Europa também, Adolf Hitler, através da Alemanha nazista, que matou 6 milhões de judeus, isso sem falar sobre outras raças. O que falar de Joseph Stalin, na União Soviética, matou 20 milhões de pessoas. O que falar de Mussolini, na Itália, tamanhas crueldades horrendas. O que falar de Saddam Hussein, o ditador iraquiano terrível. O que falar de Osama Bin Laden, o terrorista da Al-Qaeda, que no dia 11 de setembro deixou o mundo um pesadelo. O que falar dos espartanos que invadiam as civilizações, matando as pessoas. O que falar dos vikings, uma espécie de pirata na Europa que tocou terror. O que falar dos romanos? A legião romana crucificou de uma só vez 6 mil homens na revolta de um cidadão chamado Espartacus. 6 mil homens crucificados. O que falar dos celtas que arrancavam as cabeças e deixavam pendurada para atemorizar, para aterrorizar as pessoas. O que falar dos astecas? Os astecas no México, que faziam sacrifícios humanos e eram canibais. Existem dados que falam que eles matavam 20 mil pessoas por ano, e de uma só vez, para atender os caprichos de suas divindades, 80 mil pessoas foram sacrificadas. Agora a gente volta para o texto. O amor de muitos se esfriará. E quando esse amor foi quente? Quando houve efervescência do amor? Se a gente for analisar a história, ela é escrita com sangue, ela é escrita com barbáries, com coisas terríveis, horrendas, execráveis. Agora, presta atenção à interpretação correta. Jesus apresenta os sinais que haveriam no céu, na terra, no mar, e o pior desses sinais era o que aconteceria no coração do homem. E quando Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E esse amor de muitos é o amor da sua igreja. O mundo nunca teve amor, mas nós sim. Nós conhecemos o verdadeiro amor. E há relatos de Flávio José, historiador hebreu, que diz que os discípulos de Cristo se tornaram cristãos porque as pessoas olhavam para eles e diziam, olha como eles se amam, olha como eles se parecem com Cristo, então vamos chamá-los a partir de hoje de cristãos. Nós sim conhecemos o amor, e a nossa história revela que muitos vendiam suas propriedades, distribuíam seus bens de acordo com as necessidades, porque havia singeleza no coração de cada alma no meio da igreja. Se importavam uns com os outros, se preocupavam uns com os outros, se doavam uns aos outros. Mas Jesus fala de que a frieza deste amor que vai tornar os corações empedernidos, as mentes cauterizadas, os espíritos congelados e petrificados em suas almas, ocorreria. Então quando Jesus diz bem assim, por aumentar a iniquidade, o amor da igreja se esfriará. E nós vivemos essa realidade, sabe por quê, meus irmãos? Antigamente não se ouvia divórcio no meio dos evangélicos. E hoje é tão comum. Antigamente não se ouvia falar sobre homossexualismo dentro dos evangélicos. Hoje eles estão nos altares. Antigamente não ouvia falar sobre assassinato dentro das igrejas. Recentemente, um casal de pastores mataram seu filho para terem popularidade. Descobriram que foram os pais que mataram os filhos. Você viu isso? Você lembra disso? Eles mataram os filhos para ter comoção, para apresentar uma cosmiseração e despertar a condolência das pessoas e assim se tornarem famosos. Ei, olha para mim. Antigamente não existia suicídio dentro das igrejas. Hoje é o que mais tem.
estamos perdendo para outras igrejas, outras religiões em termos de suicídio. Estatísticas feitas em Munique, na Grã-Bretanha, revelaram que o índice entre os evangélicos estão maiores do que entre os católicos, por exemplo. Antigamente não se ouvia falar de idolatria dentro das igrejas evangélicas. Hoje é o que mais tem. Portanto, Jesus fala sobre os sinais, mas fala sobre o pior sinal, que é aquele que ocorreria no coração do homem. Porque, meu irmão, nem César, nem Herodes, nem Nero, nem Pilatos, nem Anás, nem Caifás, nenhum dos tiranos romanos judeus ameaçaram o nosso testemunho, o qual nós preservávamos através da fé viva e da fé real, mas hoje o nosso testemunho está sendo ameaçado, porque a iniquidade tem se multiplicado, e o amor de muitos se esfriarão. Eu olho para essa passagem e ainda resta uma esperança. Ainda resta uma esperança. O amor de muitos, não o amor de todos. Esse mal não vai infectar a todos. Esse mal não vai generalizar. Esse mal não vai se tornar uma pandemia generalizada. Pode ser até uma epidemia, mas ele não vai alcançar a todos, porque alguns foram selados pelo sangue do Cordeiro. E ergue os seus olhos para os altos, porque do céu busca a verdadeira esperança. Esses sim habitarão na nova Jerusalém celestial, e sabe que são peregrinos neste mundo, porque a sua pátria é a pátria celestial. Glória a Deus. O amor de muitos, na minha versão diz, de quase todos. De quase todos. E eu gostaria de falar justamente sobre o amor de muitos esfriará. Por quê? Bem, para entendermos isso nesse seminário de liderança e depois seguido com a ceia, é interessante entender o amor. Eu gostaria de pontuar aqui três pontos, pontuar 3 lições. Em primeiro lugar, a falta do amor a Deus se esfriará. Antigamente nós não ouvíamos falar de idolatria evangélica. Hoje existe. Hoje existe. Eu tive acesso a uma relação do quanto essa turma gospel cobra para tocar nas igrejas. Tem valores que estão acima de R$100 mil. Alguns colegas aqui, como o Éder, alguns colegas aqui como o pastor Rodolfo, como nosso obreiro Gilberto, já nos ajudaram a entrar em contato. Fico horrorizado com o que essa galera impõe. Nós, como igreja, temos a satisfação de honrar os profetas de Deus. Quando eles vêm, a gente honra. Pode ter certeza que a igreja faz questão de honrar de uma maneira digna, de uma maneira justa, de uma maneira honesta, de uma maneira decente. Mas existem valores que estão acima de R$100 mil. E a igreja de hoje é tratada como uma meretriz. E o que há de cafetão atrás dos púlpitos, oferecendo sua igreja a qualquer um, por qualquer preço, de qualquer forma. Eu não sou a favor que doem merrecas, mas também não sou a favor que doem fortunas. Perde o sentido do evangelho. Perde totalmente o sentido do evangelho, mas essa é a realidade. E as pessoas, como secretário de turismo de uma época, ficou horrorizado, escandalizado, abismado
com os valores que estavam se pedindo para realizar esses eventos que existem. Vocês sabem que há alguns anos eu participei da comissão, até que eu tive que recuar, e a gente precisa saber o nosso limite. E eu recuei. Mas ali no palanque, no altar, o que a gente via de gritos, de histerias, de alardes, de um alvoroço visceral, gritando o nome de alguns artistas gospel, filas imensas, e as pessoas gritavam, gritos ensurdecedores para ver seu astro. Se isso não é idolatria, o que é então, irmãos? E o pior de tudo é que a gente fala da procissão católica, mas existe procissão evangélica. Basta dizer que um pregador e uma cantora famosa vai estar aqui. Menino, o que há de procissão entre evangélico é brincadeira. E sabe por que é que eu fico triste? Eu não estou aqui condenando você que sai da sua igreja, da sua cidade para uma outra, para prestigiar um evento, mas se você não for por amor a Jesus, meu irmão, você é tão quanto idólatra. Se você vai para ver o cantor fulano, o pregador cicrano, você é da mesma laia, farinha do mesmo saco. Minha esposa está aqui, sabe? Quando nós pegávamos aqueles 12 ônibus que nós pegávamos no domingo para ir para o culto. Um dia, meu irmão não está aqui, meu irmão Micael. Ele disse: pensei, pastor, quando o senhor contou isso, a última vez, teve uma pessoa que olhou para outra e disse: bem, sei lá, vem ele contando a mesma história. Isso é minha história, Micael. É a minha história. E eu me orgulho disso. Eu me orgulho de deitar no banco da igreja, de dormir, disputando com as muriçocas. Me orgulho de passar dias sem comer, porque a igreja esquecia de levar a marmitinha para me comer. Me orgulho de pegar os 12 ônibus para estar lá, porque ali eu fui provado, ali é o meu deserto, eu não posso esquecer daquele lugar, ali foi onde eu fui formado. Ali foi a minha gestação ministerial. Eu tenho que me lembrar disso todos os dias, para que eu não venha esquecer das minhas origens. Se você entrar no gabinete, vai ter souvenir de tudo que é país que Deus já me levou. Mas vai ter um lá que é de barro, um vasozinho de barro. Está lá, todos os dias eu olho para ele, para que eu nunca venha me esquecer que eu sou de barro. Apenas um vaso. Apenas um vaso. Alguém pode olhar, para que esse vasozinho no meio de tantos outros souvenirs interessantes, réplicas, monumentos de lugares tão conhecidos? Ali é para que eu nunca venha esquecer de quem realmente eu sou. Então meu amigo Micael disse que alguma pessoa disse isso. Eu só tenho a dizer, meu irmão, é a minha história. E eu não me envergonho da minha história. Amém? E nesses 12 ônibus que eu pegava com minha esposa, ela lembra quando a gente passava por Abreu e Lima, e tinha uma estátua de um pastor na frente de uma igreja. Não era o busto de um pastor, não, era a estátua dos pés à cabeça. E a procissão de crente estava lá para tirar foto. Todo santo dia, só não acendia vela. Mas hoje eu já não sei mais se fazem isso não. A gente fala da idolatria de outras religiões, mas infelizmente o amor se esfriou e esse amor por Deus já não existe mais, e nós vivemos em nosso meio essa idolatria através da macumba evangélica. Você sabia que tem macumba evangélica? Tem. É a bencumba evangélica, onde você tira a pessoa de Cristo Jesus, autor do milagre, e você começa a colocar objetos, você começa a colocar ramo de arruda, água fluidificada, rosa branca, sal grosso, azeite, não sei das quantas, vassoura ungida. Gente, o que é isso se não for bencumba? E esse povo vai à busca da presença de Deus? Não. Ele vai em busca das promessas humanas. Isso é macumba, gente. Isso é macumba em nome de Deus.
E outra coisa, ainda falando sobre idolatria, é quando a gente já não valoriza mais os homens de Deus pelo seu testemunho, mas pelo seu talento. Tem cantor aí que está ainda na mídia, já está no 3º ou 4º casamento. Mas ninguém presta atenção mais no seu testemunho. O pessoal só quer o seu talento. Tem cantor aí que Deus expôs a realidade dela, mas cheirava cocaína antes de subir no altar. E por várias vezes, famosa, viu? Várias vezes subiu drogada. Eu estive em um evento aqui em Paulo Afonso, em que uma turma dessa pediu uísque dentro do camarim. Eu disse, eu não posso mais prosseguir nesse meio, não. Me liberta, Jesus. Essa turma já não está mais em eminência. Porque Jesus diz, a árvore que não produzir frutos, essa será arrancada. E Jesus diz, a árvore que eu não plantei, essa será retirada. Mas o que existe é uma idolatria evangélica. Então o amor de Deus já se esfriou. Já se esfriou. E o evangelho tem se tornado um comércio de franquias em vários lugares, onde os pastores têm metas para ser alcançadas, e se não forem alcançadas, estão desempregados. O que é isso se não for idolatria? Mas eu sei que Deus sempre reserva para si o remanescente fiel, e eu quero fazer parte desse remanescente, que pertence tão somente ao Senhor Jesus. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, ei, escuta, eu não posso encerrar essa parte sem falar isso. Vai dizer para mim, para ti, para todos nós, fugir da idolatria. Interessante que Paulo está falando para os crentes. Ei, fugir da idolatria. Os mandamentos de Deus não foi entregue a todos os povos, não foi entregue a todas as nações, mas foi entregue ao povo judeu. E quando Deus diz bem assim, não adorarás, é uma ordem para o seu povo. Se os outros povos querem adorar outros deuses, problema deles. Mas quando Deus olha para Israel e diz, povo meu, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, meu particular tesouro é meu. Hoje nós somos esse povo, a igreja de Cristo. Então, se o mundo quiser adorar, prostrar-se diante de imagem, que faça. Mas a lei de Deus é muito clara para o seu povo. Raça eleita, nação santa, sacerdote real, povo de propriedade exclusiva, somos o que nós somos. Amém, irmãos? Então, infelizmente, a falta do amor a Deus se esfriou. Agora, outro problema, a falta do amor a si mesmo se esfriou. Antigamente, não víamos falar sobre suicídio. Hoje, é algo que tem me preocupado. Ano passado, por exemplo, mais de 20 pastores tiraram suas vidas. O que é que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. E agora, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. As pessoas já não cuidam mais de si. As pessoas já não se preocupam mais consigo. E veja o que a Bíblia, por gentileza, projeção. Veja o que a Bíblia nos diz em Marcos 12, 31. Marcos 12, 31. E segundo é este, amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Você lembra, né? Havia mais de 614 mandamentos em todo o código judeu. Os religiosos se aproximam de Jesus. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu gosto da versão que diz, e o outro semelhante. Nem superior, nem inferior. Nem acima, nem embaixo. O outro semelhante a esse. É amar o próximo como a si mesmo. Mas por que eu chamei essa atenção? Sabe por que a gente não ama mais o próximo? Porque a gente não se ama. Porque a gente não se ama. Então a falta de amor a si mesmo,
As pessoas já não se amam, as pessoas já não se valorizam. E aí, quando não se valorizam, se entregam à prostituição. Aí as mulheres, não evidentemente todas, desculpa a redundância desde já, e nosso meio não existe, mas gostam de ser tratadas nas canções como cachorronas. É as canções aí, enquanto Jesus chama as mulheres de princesas, de rainhas, as canções estão chamando elas de cachorrona. O que mais, gente? Tchutchuca aí. Houve uma polêmica esses dias, né? Cachorrona. Tchutchuca é a mãe, é a avó. O que mais? Cachorrona. São as canções, gente. Não é? Me ajuda aí, adolescentes. Cuidado com o que for falar, viu? Mas as canções. Oi? Alguém disse alguma coisa? E aí? Graças a Deus, que bom. Todo mundo é crente, não sabe. Maravilha. Mas as mulheres são tratadas dessa maneira, dessa forma. E o amor a si mesmo já não existe, porque as mulheres se veem como objeto em liquidação, que cada um experimenta, mas ninguém quer levar para casa, e elas acham isso tudo normal e natural. A falta de amor a si mesmo, de reconhecer que você foi comprado por um alto preço, não um preço corruptível por intermédio de coisas que perecem, como o ouro ou a prata, mas com um preço incorruptível que foi o sangue de Cristo Jesus. A falta de amor a si mesmo, de se reconhecer como filho de Deus, como corredeiro de todas as bênçãos nas regiões celestiais, faz as pessoas se venderem, porque não reconhecem seu amor. E hoje, o amor de muitos se esfriará. Amor com Deus e amor consigo mesmo. E aí vem, gente, eu sei que existe uma série de fatores, mas existe a tal da depressão, que é a coqueluche do século XXI, que é uma praga que está arruinando as pessoas. Fui visitar há um pouco tempo uma jovem que se cortou o braço esquerdo, o braço direito todo. Uma jovem doente mentalmente, sem propósito, sem objetivos, uma jovem que se odeia sem razão. Pior é isso, se odeia sem razão. É um vazio na alma, um vazio na alma, que os atrativos desse mundo não satisfaz, não sacia. E a minha preocupação é com essa nova geração, a geração, sabe, que não tem laços fraternais, que não sabe o que é cafuné, afeto, carinho, colo. A gente apanhava na nossa infância, mas a gente tinha tudo isso, né? A gente tinha isso, e que geração é essa? Sabe, a falta de amor próprio, infelizmente, tem devastado as pessoas, e a depressão não é mais um problema do lado de fora. Pastor, é só um problema espiritual? Não, não é só um problema espiritual, mas que é um problema espiritual? É. Não é só, tem outros fatores que envolvem a depressão, mas que existe um problema espiritual, existe. E as pessoas têm perdido o ânimo, a motivação, o estímulo, e estão se entregando. E o amor de muitos por si mesmo tem se esfriado. Terceiro, último, agora sim, a falta de amor ao próximo. Antigamente não ouvimos falar sobre divórcio. Hoje em dia, é o que mais tem. Um grande pregador, vocês não vão lembrar dele. Mas quem quiser ir na internet procurar, vai lá e ver. Um jovem com uma vida promissora. Simplesmente, ele era filho o seu pai era pastor, e seu pai era, não sei se era viúvo ou já estava com outra mulher. Eu sei que esse menino também era pastor, se apaixonou pela madrasta. Se relacionou com a madrasta. Traiu o pai e casou com a madrasta.
E a igreja dele ainda hoje é assim, ó, cheia de gente. Não é mais o testemunho, é o talento que importa. Que amor esse indivíduo tem pelo pai. Que consideração teve com seu pai. A história é basicamente essa. Analisa, se você for curioso, vai lá e vê que a falta de amor ao próximo. Não ouvimos falar de divórcio, hoje divórcio está algo tão corriqueiro. Um dia um sociólogo parou e disse ao teólogo, isso há muito tempo, viu? Um sociólogo disse para um teólogo, logo vocês vão fazer casamento homossexual na igreja. Aí o teólogo disse, isso jamais vai acontecer porque fere os princípios da ortodoxia cristã. Aí o sociólogo, vai, é só uma questão de tempo. Mas por que você diz isso com tanta certeza? Antigamente vocês proibiam o divórcio. Hoje vocês estão permitindo por qualquer motivo, inclusive compatibilidade de genes. Então vai acontecer. O tempo se passou e o sociólogo provou ao teólogo que ele tinha razão. A tendência da cultura influenciou mais do que a tradição da doutrina. E hoje o que existe de igrejas com casais homossexuais e o amor de muitos com o seu próximo, infelizmente se esfriou. Essa é a triste realidade, irmãos. Sabe o que é que dói meu coração? Que antes a gente via isso do lado de fora. Hoje, a gente vê isso do lado de dentro. Já não existe mais lealdade. Já não existe mais valores. O que existe é vantagens. Já não existe mais princípios. Já não há mais compostura de integridade. Hoje é irmão dando um golpe, é irmão devendo, é irmão defraudando o irmão. Já não existe mais a fraternidade cristã. Quando a Bíblia nos diz, por gentileza, vamos abrir em Romanos 12. As fofocas gospel que existe por aí, né? Site, o nome do site, ó. Fuxico gospel, Satanás está ganhando, viu? Eita, meu Deus. Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. O amor seja não fingido. Detestai o mal, aborrecer o mal e apegai-vos com o bem. Meu Deus, que inversão de valores é essa? Hoje uma pessoa coloca uma tatuagem, os próprios irmãos vão lá nas redes sociais, ficou legal, ficou bonito, e um monte de palminha. E a Bíblia vai nos dizer em Romanos, já que nós estamos em Romanos, depois a gente volta para isso, que Deus não só condena quem faz, mas também quem pratica. Romanos capítulo 1, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Hoje, o pecado se torna um eufemismo em nosso meio. A gente já não trata mais o adultério como adultério, mas fulano teve um caso. E aí, são tantas manias para explicar aqueles que têm um comportamento indevido e que são escravizados pelo pecado. Chama ladrão de cleptomaníaco, não, ladrão é ladrão. Chama mentiroso e vai, rotulando, tudo para suavizar o efeito do pecado. Pecado é pecado e Deus não brinca com pecado. Gente, o pecado fez com que Adão e Eva fossem expulsos do Éden.
O pecado fez com que os anjos antes fossem expulsos dos céus. E o mesmo pecado vai privar muitos e muitos de adentrarem no reino de Deus. Porque Deus não faz nenhum tipo de associação com o pecado. Deus não coaduna do pecado. O pecado é uma agressão à santidade de Deus, é uma violação ao seu caráter, à sua essência, à sua natureza. Então quando diz o amor vai se esfriar, porque hoje é isso, gente. As pessoas pecam e tem mais apoio, tem mais incentivo. Tantas coisas que a gente vê hoje em dia. Tantas coisas que a gente vê. Onde você vê o apoio sendo incentivado, o pecado sendo incentivado, sendo estimulado. Aí vamos voltar a Romanos 12. Versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Está faltando esse amor fraternal, onde a gente vai honrar uns aos outros, onde a gente vai honrar, isso é um ano da honra, né? Honrar uns aos outros, honrar uns aos outros. E isso significa cuidar uns dos outros, para que o amor ao próximo não se esfrie. Agora venhamos dizer, você prefere alguém que te ame em silêncio ou alguém que te ame em verdade? Provérbios diz, mais vale as feridas feitas por aqueles que amam, do que os beijos enganosos daqueles que nos odeiam. Amigo de verdade é aquele que confronta. Amigo de verdade é aquele que te encara nos olhos. E hoje, em dia, o que mais encontra é amigo que aplaude tudo que você faz. Esse não é teu amigo, meu irmão. Nunca foi. Na verdade, não é o teu bem que quer. Amigo é aquele que vai ao teu encontro, como Natan foi ao encontro de Davi. E com amor, ele fala em verdade. O amor se esfriará. O amor a Deus, o amor a si mesmo e o amor ao próximo. Essa profecia não vai se cumprir. Essa profecia já se cumpriu. E é isso que nós estamos vivendo. Cumprimento dessa profecia. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu preciso falar. Eu estou otimizando meu tempo aqui para que a gente possa celebrar a ceia, mas eu preciso falar. Você que ouviu tudo isso, ame a Deus, ame a si, ame ao próximo. Preserve pelo seu testemunho. Preserve pelo seu testemunho. Você vai ler lá em Romanos capítulo 1, versículo 32. Romanos capítulo 2, versículo 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Romanos 2, 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Preserve seu testemunho. Quando a pessoa cuida do seu testemunho, ela me prova, e prova qualquer um, que ela ama a Deus, que ela ama a si mesma, que ela ama o próximo. Comprou, irmão, paga. Não tem como pagar, não compra. Agora para de desejar o que não precisa com dinheiro que não tem, para tentar se amostrar diante de pessoas que não precisam. Essa é a realidade de hoje. Para de tentar querer ser aquilo que você não é. Deixa eu te contar alguma coisa bárbara. Eu estava jogando futebol há um tempo aí. Chegou um rapaz, pastor, visitei sua igreja há uns 5 anos. Sentei lá do lado e disse bem assim, olha, interessante. Não sabia que fulano era crente, não. E também, eu vou ter que falar, gente, não sabia que fulana cantava, não. E esse rapaz comentou com outro há 5 anos. Eu fico com fulana direto na escola. Estou sabendo agora que ela é crente e que ela canta no altar. Esse rapaz nunca mais pisou na igreja. Eu tenho que falar, isso é a ponta do iceberg, vocês não imaginam de tantas coisas que a gente sabe. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa.
pela falta de testemunho, mas por causa do testemunho. Ei, você está aqui cantando para Jesus, ou melhor, você pensa que está cantando para Jesus, entra alguém, senta ali, nunca mais volta, por causa do seu mau exemplo. E um dia essa pessoa vai para o inferno e Jesus vai cobrar das tuas mãos o sangue dela. É isso que está escrito. Jesus vai cobrar. E aí, como será esse dia? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa do testemunho terrível. Se você não tem testemunho, meu irmão, olha, nós não temos interesse no teu talento. Sabe por quê? Eu prefiro o vazio no altar do que um altar vazio. Lembre-se que Deus está muito mais preocupado com sua vida do que com seus dons, com seus talentos, suas aptidões, suas habilidades. Tudo isso são insignificantes para Deus. A gente prega com a vida, a gente testemunha com a vida, a gente louva a Deus é com a vida, não é com talento não, meu irmão. Não é com talento não. E aproveitando o momento, eu já estou aqui soltando o verbo, revelando o manto. Aí eu quero ir para a Bíblia em Efésios capítulo 5, 25. Maridos, amai vossas mulheres. Amém, mulheres? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabemos que a igreja não era perfeita e ainda não é. Mas eu quero chegar aqui, versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também o faz Cristo. Perdão, deixa eu ver qual é o versículo. O versículo vai dizer: quem não ama sua esposa não se ama. Versículo 28. É isso mesmo? Por gentileza. Ah, isso, muito bem, muito obrigado. Vanessa conhece decorado esse versículo, né? Sei por quê. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O amor de muitos se esfriará. E hoje tem homens que estão só negando o devido amor para com suas esposas. E o que a Bíblia fala sobre isso é que esses caras nunca se amaram. Você quer saber se você se ama? Homens de plantão, macharada aqui de plantão. Você quer saber se você se ama e se você ama a sua esposa? Um homem que se ama é aquele homem que ama a esposa. Agora, o homem que não ama a sua esposa é porque ele nunca se amou, na verdade. Estão entendendo, mulheres? Agora façam igual a pastora, decore esse versículo, esfregue na cara dele. Quando ele pensar em comprar algo, né, irrelevante, você diz: opa, vamos tratar de princípios. Quando ele pensar em comprar aquele novo PlayStation 4, aí você: opa, é por você ou por nós? Gente, a falta de amor ao próximo, o marido que não ama a sua esposa, ele não ama a si mesmo, ele não ama também a Deus, ele não ama mais a ninguém. O que a Bíblia está falando é que o marido que não ama mais a sua esposa, ele não ama mais a ninguém, ele não ama mais a ninguém, ele não tem compromisso com ninguém. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: o amor de muitos se esfriará, não são de todos. Deus tem sempre o seu remanescente fiel. E eu quero fazer parte desse remanescente. Eu sei que eu não vou revolucionar o mundo, nem consigo, nem posso. Não há como. Mas eu quero revolucionar, sabe o que, meu irmão? Olha bem para mim. Talvez eu não consiga revolucionar o meu país. Talvez eu não consiga revolucionar o meu estado. Talvez eu não consiga revolucionar a minha cidade. E venhamos e convenhamos, talvez eu não consiga revolucionar a minha igreja. Mas uma coisa eu posso revolucionar: a minha casa. E quer saber? Meu compromisso maior é com minha casa.
ainda que eu seja um Noé, pregando durante um dia e durante a noite feito um doido, se ninguém entrar na arca, mas se eu conseguir colocar a minha família dentro daquela arca, eu viverei feliz e satisfeito. Porque pelos meus familiares eu sou responsável. E minha oração é essa, diante da minha esposa, os meus filhos estão nas salas ao anexo, é que o amor em nossa casa não venha se esfriar. É que o amor conjugal, que o amor entre pais e filhos não venha se esfriar. E se de alguma forma a minha casa puder influenciar a minha igreja, eu estarei mais satisfeito ainda. Se de alguma forma a minha casa puder influenciar a sua vida, não como um parâmetro de perfeição, mas como um padrão de aperfeiçoamento daqueles que estão sempre evoluindo, sempre buscando a primazia. E eu quero, em nome de Jesus, te convidar a fazer o mesmo. Vem comigo, porque o mundo já está perdido. Vamos cuidar dos nossos. Vamos salvar aqueles que Deus nos confiou. Vem comigo. E vamos ser referências de maridos, vamos ser referência de filhos, vamos ser referência de pais, vamos ser referências de irmãos. Vem comigo e vamos seguir os passos de Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Porque ninguém entrará no céu sem o amor. Ninguém entrará no céu sem o amor. As pessoas deixarão de entrar no céu com títulos, cargos, fama, conhecimentos, dons. Tudo isso, as pessoas poderão deixar de entrar no céu sem ter isso, mas sem o amor, ninguém entra. E sabe o que é que nós buscamos? Títulos, cargos, dons. O maior dom é o dom do amor. O maior fruto é o fruto do amor. Mas invertemos os valores e esquecemos que no inferno não haverá amor. Agora o inferno vai ter muitos títulos, muitos dons, muitos talentos, muitos cargos, muitos conhecimentos, muitas pessoas de renome no expoente da sociedade, de muitos prestígios. Por essa razão o apóstolo Paulo diz: eu passo-vos a mostrar um caminho sobre modo excelente. E esse caminho é o caminho do amor. Sobre modo excelente. Amém? Pare pouco agora e pense. O que é que você busca? Um dia, há muito tempo, trouxe um estudo sobre dons e perguntei à igreja: qual é o dom que você queria? Aí me surpreendi com a resposta da minha mãe: eu queria o dom de amar. Porque geralmente não é o dom que a gente dá tanta atenção, né? Mas conforme está escrito em João 13:35, nisto conhecerão quem sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O discípulo não é conhecido através dos dons, dos talentos, das aptidões, se é ou não é batizado no Espírito Santo, se fala ou se não fala línguas estranhas, se tem cargo ou não tem, se tem título ou não tem, se tem chamado ou não tem. Os discípulos são conhecidos através do amor. Sabe de uma coisa? Eu quero amar. Como é que diz aquela canção? Quero amar sem preconceito, sem distinção. Não é isso que diz a canção? Sem intrigas e em perfeita comunhão. Tem como rolar essa canção aí? Aí eu coloco ele nos estreitos. Mas me amem, viu, gente? Não deixe de me amar, não. Gente, eu espero que vocês entendam pelo menos essa parte final. Ninguém entrará no céu sem amor. As pessoas deixarão de entrar no céu porque lhe faltar amor. Muitos têm conhecimento,
títulos, cargos, dons, aptidões, fama. E deixarão de entrar no céu porque lhe faltaram o mais importante, que é o essencial, que é o amor. Se dá para entender o que a gente está dizendo? Que sem amor tudo é em vão, é como sino que tine, como símbolo que retine. De nada adianta falar, ter, ser, fazer, distribuir, se não houver amor. Portanto, a minha oração nessa manhã de ceia, é que Deus venha mais uma vez aquecer o nosso coração. Que Deus venha incendiar mais uma vez a chama do seu amor em nossas vidas. E que não nos falte amor, porque a iniquidade do mundo, essa já se multiplicou. Mas que esse mesmo mundo não venha nos influenciar. Que não venha exercer influência em nosso meio. Que nós venhamos seguir os princípios da igreja primitiva. Para que as pessoas que estão lá do lado de fora possam olhar um para o outro e dizer: veja o quanto eles se amam. Veja o quanto eles se amam. Veja o quanto eles se amam. Que esse seja o nosso legado. Que esse seja o nosso maior testemunho. Amém, irmãos? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.